Fala galera, beleza? Neste vídeo eu quero comentar aqui sobre uma notícia recente que eu li, e eu acredito que passou até no jornal, sobre a cidade de Bento Fernandes, né, que declarou falência. Agora o motivo é bem interessante, porque é uma situação triste, né? É lamentável ter acontecido isso, e declarou falência não como uma empresa faz, mas declarou no sentido de dizer: nós não temos mais condições de fazer o pagamento nem dos serviços básicos. A questão é essa. Sim, o motivo é interessante, porque assim, nos anos de 2011 e 2012, a prefeitura acumulou uma dívida aí de cerca de 4 milhões de reais. Uma prefeitura que recebe todo o seu recurso é proveniente apenas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, certo? Essa é a realidade da maioria das prefeituras do Brasil, inclusive Guamaré. Guamaré tem sua renda, a maior parte da sua renda, seu recurso é externo. Vem de repasses intergovernamentais, verbas da União e dos estados. Então, mais de 80%, eu acredito que é 86,7%. E o resto é da verba interna, daquilo que ela arrecada internamente. Então, de renda própria, Guamaré tem pouco recurso. Só que esse pouco de Guamaré já é muito comparado a Bento Fernandes, uma cidade de 5 mil habitantes. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a gente vem falando aqui, sempre está alertando para a iminência de que, se de repente esses repasses de Guamaré diminuírem, hoje, vamos dizer, vou dar um exemplo. Hoje, Bento Fernandes, com uma folha de pagamento aí de mais de 500, quase 600 mil reais. Tem 300 servidores efetivos. Guamaré, quanto é que não tem? Imagine só, a folha de pagamento só para o pessoal comissionado e efetivo dá mais de 5 milhões só em Guamaré, ou seja, há toda a dívida de Bento Fernandes do ano de 2011 e 2012. Então imagine se algo do tipo acontece em Guamaré. Imagine o caos. Isso não é impossível de acontecer. Como eu já falei para vocês, a maioria das prefeituras deste estado estão quebradas. Estão arrecadando menos do que devem. E isso implica em dizer que, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer algo do tipo. Então, se a gente não parar para pensar e exigir uma gestão eficiente, uma gestão eficaz dos recursos públicos, mais cedo ou mais tarde vai ser a nossa cidade nessa situação. Vocês duvidam disso? É só analisar os números. Você vê que a folha de pagamento da Prefeitura de Guamaré é uma das maiores do estado, em termos proporcionais, né? Ou seja, habitante e servidor. Como se não bastasse, Guamaré tem uma renda interna pequena em relação ao que vem de fora, a renda externa, os repasses da União e dos estados. Então, tudo isso é um alerta para nós. Outro alerta, né? Eu falei sobre o alerta em relação à Petrobras, agora mais um alerta. E agora um exemplo prático. Infelizmente isso está acontecendo e a gente deve atentar para isso. Então, galera, diante disso é apenas um comentário para a gente... Sim, outro ponto, né? O vídeo não vai ficar muito longo não quero que ele fique longo, mas outro ponto importante que a gente deve atentar é o seguinte: será que o Guamaré tem feito esses repasses corretamente para a Previdência? Porque Bento Fernandes está nessa situação porque nos anos de 2011 e 2012 deixou de fazer o repasse lá para o Fundo de Seguridade Social, certo? Então a Justiça bloqueou, o juiz da comarca de João Câmara, bloqueou as contas e a desembargadora Zeneide manteve a decisão do juiz, ok? Então deixou bloqueado. Então nesse momento o prefeito foi lá e declarou falência. Ou seja, não tem como manter mais nenhum serviços básicos. Demitiu todos os secretários, baixou 40% do seu próprio salário, de 15 mil para 9 mil,
e mesmo assim fez uma economia aí de, digamos, 90 mil reais, só que não foi suficiente. E fazendo um paralelo entre Guamaré, 90 mil reais é só para pagamento dos secretários daqui. Imagine. Só dos secretários, estou falando dos adjuntos, dos agregados não. Entendeu? Então essa nossa prefeitura está inflada. Recebe mais verbas externas, menos internas, né? Não tem geração própria, não tem renda própria. E possivelmente culminará em algo do tipo privatização da Petrobras e todas essa agenda neoliberal que está vindo aí, isso vai afetar diretamente a nossa cidade. Percebam. Certo? Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, até o próximo vídeo. Beleza?